Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados na batalha. Com a derrota do eixo, essas duas grandes potências saíram fortalecidas da guerra e agora eram rivais que disputavam poder a partir de ideologias completamente diferentes. De um lado estava os Estados Unidos, que defendia a expansão do capitalismo, e do outro a União Soviética pregando o socialismo. Mas isso não era um problema apenas dos Estados Unidos e União Soviética. Os outros países se viram obrigados a escolher um dos lados para se aliar e ter proteção. O resultado disso foi a criação de um mundo bipolar, fazendo o mundo viver uma duplicidade ideológica. Outro acontecimento considerado também um pontapé inicial para a Guerra Fria foi em 1949, quando a União Soviética criou suas próprias bombas nucleares. Isso foi visto como um desafio à liderança dos Estados Unidos. Mas essa raiva da União Soviética não começou do nada. Em 1945, bem no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos lançaram duas bombas nucleares no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, mostrando seu poder bélico e militar. A segunda bomba, inclusive, foi considerada uma clara demonstração de força dos Estados Unidos para a União Soviética. E o nome Guerra Fria vem do fato de os Estados Unidos e a União Soviética nunca terem se enfrentado diretamente. O que acontecia era uma disputa ideológica em que o tempo todo os Estados Unidos se mostravam melhores que a União Soviética, e todo momento, a União Soviética vai mostrar que ela é melhor que os Estados Unidos. É uma disputa geral em que toda a ação de uma dessas nações desencadeia uma reação na outra. O fim, simbolicamente, é como a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental socialista, e enfim, o país germânico foi reunificado e oficialmente a Guerra Fria acaba em 1991 com a desintegração da União Soviética. A corrida armamentista foi uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Elas usavam seus melhores armamentos para ver qual tinha o maior poder mundial. Essa guerra teve início em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, provando que tinham dominado essa tecnologia e sendo a maior potência mundial no momento. A corrida armamentista implacava também uma estratégia de dominação em que as alianças regionais e instalações de bases militares eram de extrema importância. Os exércitos de ambos os lados possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais, mísseis de todos os tipos, inclusive nucleares, que estavam permanentemente apontados para o inimigo, com o objetivo de atingir o alvo a partir de longa distância. Esta competição insana duraria décadas, somente terminando de fato com a assinatura de Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Em 1972 e 1993, eles previam a extinção gradual dos arsenais dos Estados Unidos,